Nosso convidado é um dos maiores especialistas em segurança pública e porte de arma no Brasil. Ele está aqui no De Noite para falar do Estatuto do Desarmamento, que mais uma vez está em discussão no Congresso, e também para falar do documentário Desarmados, que acaba de estrear no cinema e está disponível no NetNow. Beni Barbosa! Happiness is the one gone. Happiness is the one gone. Happiness. Benê Barbosa, seja bem-vindo, prazer em obrigado. recebê-lo. Já conheço o seu livro Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, seu e do Flávio Quintela. E agora você está lançando o documentário, foi lançado semana passada, não é? Foi lançado semana passada. Foi na última quinta? Dia 9. Dia na última 9. terça-feira. Na última terça, uma semana hoje, documentário Desarmados. Sobre o que é o documentário? O documentário é sobre desarmamento, sobre a questão de armas de fogo, né, mas numa visão diferente do que normalmente ela é apresentada. Qual é a visão apresentada e por que essa é diferente? Normalmente, o que é feito nesse sentido é feito pró-desarmamento, né, tentando aí provar que o desarmamento é bom, que trouxe segurança, que traz segurança, que a arma de fogo não traz segurança. E nesse documentário a abordagem é completamente inversa, né, ou seja, a gente tentou mostrar, né, mostrou, né, por que as pessoas são favoráveis à posse de armas de fogo, né, de uma forma bastante ampla. As assim. pessoas, a população, as pessoas normais, elas são favoráveis à arma de fogo ou A desfavoráveis? maioria são favoráveis. Tanto é que a gente teve um referendo em 2005. Né? Quando eu digo pessoas normais, não são os intelectuais que debatem. Eu estou dizendo o seguinte: fora dessa atmosfera dos intelectuais que debatem o assunto, as pessoas que Mundo não... de verdade. o mundo real. A maioria das pessoas no mundo real. A maioria é favorável. E na maioria das vezes, quando não é favorável, é favorável a ter uma arma de fogo para sua defesa. Mas quem diz né? que é favorável? É uma pesquisa? Bom, primeiro nós temos o resultado do referendo em 2005. Né, Qual foi o onde resultado? O resultado foi 64% da população brasileira disse não à proibição da venda de armas. Ou seja, disse que queria manter o direito de, se quisesse, se for necessário, comprar legalmente uma arma. E o que fizeram né? depois do referendo? Desrespeito total. Né? Desrespeito total. Infelizmente, a gente passou aí por um governo todo, né, que simplesmente pegou o resultado desse referendo e rasgou. Mas e por que fazem, então? Porque a classe política pergunta para a população: vocês querem A ou B? A população fala B? Não, mas vocês não sabem o que vocês querem. Vocês querem A. Foi isso? Exatamente isso. Então... Estilo Hugo Chávez, assim, quando fazia os referendos dele. Né? Não gostei do resultado, vamos fazer mais um. Não gostei do resultado, vamos fazer mais um. Foi mais ou menos isso. Quando foi proposto o referendo, e a ideia surgiu lá em 99, 2000, eles tinham certeza absoluta que eles iam vencer. Porque, assim, todos os institutos de pesquisa diziam o seguinte: não, 90% da população é a favor do desarmamento, 85% da população é a favor do desarmamento. Mas o que não entrava na cabeça deles é o seguinte: muitas vezes quando aquela pessoa diz, não, realmente a arma de fogo é um problema, eu sou a favor do desarmamento, na cabeça dela, ela está pensando na arma do bandido, não na arma do cidadão. Porque hoje o que o Estatuto do Desarmamento trouxe é isso. Né? Ele praticamente te impede que você tenha uma arma, que eu tenha uma arma, que vocês tenham uma arma, mas não passou nem perto de desarmar a criminalidade. Mas basta eu ter uma arma para ficar seguro? Porque se eu tiver uma arma, eu faço ideia... Eu não sei se eu teria coragem de usá-la, ou então se eu tenho a perícia para usá-la, se isso pode... Eu tenho uma arma e mato alguém por engano, tentando me defender. Aí é que entra a questão de um controle mínimo, né, que realmente tem que existir, dizer, olha, o Danilo ele fez lá um teste psicológico, por incrível que pareça ele passou. Né? Bom, cara, o seu azar eu passei mesmo, então é o seguinte, você vai retirar o que você disse agora. Né? O Danilo passou no teste psicológico, ele fez lá o teste de tiro. Né? Como é o teste? Tem um psicólogo? Você tem um psicólogo, é um teste para comprovar que naquele momento você está me dizendo apto, que né? tirar a posse de arma é como tirar a carteira de motorista? Deveria ser, mas não é. No Brasil não é. Né? Mas no Brasil não é um pouco questionável, porque, veja bem, a pessoa pode comprar uma carta de motorista no Brasil. Sim, corrupção você tem em todos os lugares.
né? Se a pessoa quiser fazer errado, ela já faz hoje, né? Se ela quiser comprar uma arma ilegalmente, todo mundo sabe que é muito fácil. No Brasil é mais fácil ainda, né? A quantidade de armas que entram pelas nossas fronteiras, que são completamente desguarnecidas, é gigante, né? Tivemos aí, semana passada, só numa operação no Rio de Janeiro, foram 40 fuzis apreendidos, né? Isso mostra o poder de fogo. O bandido tem arma mais moderna que a polícia no Brasil? Hoje tem. Hoje tem. Tem porque, para as instituições policiais, né, também há uma série de restrições. Então, a polícia, não é nem um policial, porque o policial não pode comprar um fuzil, por exemplo, né, ela tem uma série de restrições, vai ter que pedir autorização para o Exército, essa autorização tem que ser analisada, depois é feita a licitação. O bandido não tem restrição nenhuma. O bandido vai lá com o dinheiro, compra, vem e acabou. A gente né? falou do documentário, vamos ver um trecho do documentário que estreou na última terça, está em cartaz ainda. Ele está já no NetNow. No NetNow? No NetNow, ele não foi para os cinemas. Então tá no NetNow. Está no NetNow. Entra no NetNow, vamos ver. Eu me chamo Taiguara Nazarete. Participei de musicais na Broadway, fiz alguns trabalhos na Europa e depois de um tempo resolvi voltar para o Brasil. Meus amigos não se conformam. Eles dizem: Taiguara, por que você voltou para o Brasil? País violento, cheio de assaltos, cheio de corrupção, sem oportunidade alguma. Voltei para o Brasil porque aqui é meu lugar. Mas um lugar onde vivemos com medo de assaltos, com medo de bandidos, com medo de morrer. Onde foi que erramos? Fui atrás dessa resposta. Eu não sei se você tem problema de dar spoiler do documentário ou não, mas onde foi que erramos? Ou tem que assistir para saber? Não, é fácil saber, né? Erramos em tudo, né? Nós temos uma política nacional de segurança pública que ela vem capenga, ela começa a ficar capenga a partir da década de 80, 90, né? Quando se assumiu uma série de questões inventadas por sociólogos, a verdade é essa, né? Desculpa, continua a interromper. Quando você diz que erramos, você está dizendo... Erramos porque o Brasil é violento? Porque... Não. Erramos porque a política de segurança pública é muito mal feita, né? Uma dessas coisas é a política de desarmamento. Ok, mas todo mundo que é a favor do desarmamento é porque eu faço essa associação. Arma de fogo igual a morte. Quanto mais arma de fogo tem, mais morte vai ter. Isso. Então, eu imagino que é por isso que as pessoas que são a favor do desarmamento são... confere? Em princípio... É legítima essa rejeição à arma de fogo? Não, é legítima por desconhecimento. Porque, embora seja uma coisa que pareça lógica, né? Se eu tenho homicídios com armas, então se eu tiver mais armas, eu terei mais homicídios. Na prática, isso não acontece. Como não? Então, a gente tem países, né, onde você tem um número de armas gigantesco na mão da população, você tem uma legislação muito liberal para se comprar armas de fogo e tem muito menos criminalidade que o Brasil, né? Aí as pessoas já estão pensando, Suíça, Estados Unidos, não, vamos aqui para os nossos vizinhos, né? Uruguai é o país mais armado da América Latina, né? No Uruguai há uma arma para cada 6 habitantes. Não sabia. Pouca gente liberada sabe a disso. arma lá? É muito tranquila a legislação. Como é a nesse violência sentido. lá, morte, homicídio? Segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, só perde para o Chile, né? O Paraguai, né? Ninguém duvida que a legislação no Paraguai seja fácil para se comprar armamento, até isso é bastante conhecido até do Paraguai. É a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul e vem caindo nos últimos anos. Mas por que quanto mais arma a população tem, menos tem homicídio? O bandido fica com medo de assaltar e tomar um tiro? Aí nós temos duas teses, né? A primeira é o seguinte, uma coisa não tem nenhuma relação com outra, né? Não é a arma de fogo na mão da população que causa homicídios, e eu concordo com isso. E a segunda questão, que também é um peso nisso daí, é o seguinte, nos locais onde o acesso às armas de fogo pela população é mais facilitado, o criminoso, ele prefere um crime que ele não entre em contato com a sua vítima. Então, em vez de ele roubar o seu carro, ele vai furtar o seu carro. Não vai enfiar o canhão em você. Porque ele não sabe o que... Porque ele não sabe, não só se você está armado, como se o carro de trás está armado. Se o carro da frente está armado, se aquele cara que está passando do lado dele... Porque hoje é assim que acontece. Isso faria a polícia ficar mais violenta? Porque a polícia também agora, quando ela for abordar alguém, seja parou o carro por excesso de velocidade, ela não sabe o que o cara tem dentro do carro. Isso é uma questão de adaptação, né, de costume. Pouca gente lembra, né, o pessoal mais novo, mas até 1997,
o porte de armas no Brasil não era nem crime, era uma simples contravenção penal. Né? As pastas executivas, né? As bolsas masculinas, pochete, aquela capanga, né, que o pessoal usava, praticamente todas elas já vinham com coldre de fábrica. Você comprava, mesmo se não tivesse arma, ela já vinha com coldre, porque era algo absolutamente natural. Okay. Então, os policiais, quando te paravam, eu lembro que uma vez pararam meu pai estava com um revólver do lado, o policial só perguntava: o senhor tem arma no carro? Tem, está aqui do meu lado. Ah, tá bom, posso ver o registro, pode ver o porte? Ah, tá aqui, e tudo a bem, arma, obrigado. A arma fica à vista, não é surpresa para ninguém? Não, ele pode falar. Ok, né? entendi. Não fica à vista porque não é seguro. Quem é contra a posse de arma? Quem é o maior interessado? É o bandido? Não, eu acho que não. Quem? Eu acho que não. É quem gosta de controle. Né? O bandido entra nessa também, porque ele sempre quer controlar a sua vítima. Né? Então, se ele invade uma casa, para ele é muito melhor, né, que isso corra mais tranquilamente. O Estado, o governo é o maior interessado? Políticos que gostam de poder gostam muito de desarmamento. Né? Isso historicamente é demonstrado. Aconteceu uma coisa recente na Venezuela, que é uma coisa que o Chávez e o Maduro fizeram, eles tiraram a arma da população. Exatamente. Com esse mesmo argumento contra a violência. Exatamente. E agora que eles fizeram... Inclusive com a ajuda de ONGs nacionais. Com a ajuda de ONGs nacionais, do pessoal. Então eles desarmaram a população, a hora que a população ficou desarmada, eles armaram a milícia e falaram: bom, agora vocês calam a boca, a gente faz o que quer. Exatamente. É impor pela força. Isso não é só... Isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Coreia do Norte, isso aconteceu na extinta União Soviética, isso aconteceu em todos os países que viraram ou eram ditaduras. Ok, a gente vai... Oi, diga, Bacalhau. Aproveitando o gancho. Benê, você falou que teve o referendo e a população foi contra o desarmamento, só que o referendo foi ignorado. Que governo que era? Que é bom as pessoas saberem disso. Vou dar 3 chances para você. PT. Acertou, eu não acredito. É lógico. Mas por que você acha que eles fizeram isso? Por que eles ignoraram a maioria da população? Porque eles não são democráticos. E complementando, durante a ditadura militar era permitido? Era permitido. Durante a ditadura militar era permitido? Era permitido, inclusive era muito mais fácil do que sempre foi, do que depois na redemocratização do Brasil. Bom, já que o Bacalhau citou, a gente já tinha passado do assunto, já que o Bacalhau voltou, eu vou ler aqui qual que foi, ó. Tem um print aí, o Estatuto do Desarmamento diz o seguinte: devido à não solução da violência e com o aumento significativo da criminalidade, devemos dar o direito ao cidadão de defender sua casa, família e patrimônio. Isso foi uma proposta do cidadão chamado Anderson Alves. Ele propôs isso numa página do Senado. Ele precisaria de 20 mil apoios para o assunto ser discutido no Senado. Quantos apoios teve isso? 60 mil, mais de 60 mil. Ele teve 3 vezes mais do que precisava. Então o assunto entrou em discussão no Senado. De novo, né? De novo. Se a gente teve o referendo, vencemos, né? Todas as enquetes que acontecem, a posse, né, a defesa do direito de ter uma arma vence. No Senado foi a mesma coisa. Depois colocaram uma enquete, foi a mesma coisa. 90 e tanto % das pessoas que responderam disseram: não, isso tem que ser revisto. O que acontece? Que o governo tem que servir a população decide uma coisa, o governo fala: dane-se, a gente quer outra. Não é só o governo, né? A maioria da classe política, de uma forma geral, eles ficam muito distantes do que é a realidade brasileira. Bem, agora vou ser bem advogado do diabo aqui, vou até me expor um pouco. A entrevista é um lugar que o convidado se expõe, mas eu vou tomar a liberdade de me expor um pouco. Eu, filosoficamente, confesso que sou a favor de liberar arma para a população por causa disso. Não é só o Estado que tem que ter o controle, ué. Se o Estado vai lá e fala que a casa da minha mãe é dele, eu posso defender, não é? A instância última de poder é a violência. Quem tem uma arma na mão tem o poder sobre outra vida. Então, se só o Estado tem arma, ele me domina. Ele pode ir lá e falar que a minha casa é dele e eu não posso fazer nada. Exatamente. Então, filosoficamente, eu vou dizer que eu concordo. Na prática, a gente vive no Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa tem a cultura da arma há muito tempo. Na prática, eu morei num lugar pobre em Santo André, 20 e poucos anos da minha vida. Cada esquina do lugar pobre que eu moro tem um boteco, onde os caras enchem a cara, vai para casa e faz besteira. Hoje eu moro numa área nobre. Na prática, eu sento numa praça perto da minha casa, que tem um cinzeiro do lado de cada banco. E o brasileiro faz assim: fuma, joga o cigarro no chão com o cinzeiro do lado. Esse povinho saberia o que fazer com uma arma? Olha como o brasileiro é no trânsito. Mas veja bem. Na prática. Na prática. O que a gente tem que lembrar, como eu já falei, né? O Brasil já teve isso. Né? O Brasil já teve uma legislação onde muita gente tinha arma,
muita gente andava armada e isso não acontecia. Então, entre você jogar uma bituca de cigarro no chão, que eu acho horrível, né? Ou grudar um chiclete embaixo da mesa, né? E pegar uma arma e atirar em alguém, tem uma distância muito grande, né? Questão de pobreza e riqueza não faz a menor diferença. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira arma, eu comprei com 21 anos. Quando eu fiz 21 anos, que era a legislação na época, eu comprei um revólver 38. Do meu lado, comprando um revólver, estava um pedreiro. Chinelo de dedo, todo sujo de coisa. Eu duvido que essa pessoa fez alguma coisa errada com a arma, né? As pessoas não fazem isso. Quem busca a legalidade toma 1000 cuidados, né? Então, a prática mostra, embora seja uma preocupação real e constante das pessoas... Por exemplo, desculpa interromper, eu vou dar um exemplo menos banal. Trânsito no Brasil. Isso aqui é um lugar de selvagem. Por bem menos, as pessoas saem no tapa no trânsito, um fecha o outro, com a facilidade da arma. No momento passional, não tem mais perigo fazer besteira? Muito difícil. Foi o que eu te falei. Na prática, né, embora possa acontecer, na prática a gente não vê isso acontecendo. Pelo contrário, né, isso acaba gerando um respeito maior, né? Porque hoje o cara desce do carro, pega uma chave de roda e arrebenta a tua cabeça. Ou pega uma chave de fenda e enfia no seu peito, como a gente está cansado de ver. Se ele imaginar que talvez no outro carro tem alguém armado que possa se defender, pode ter certeza que ele vai pensar 1000 vezes. Essa ideia de que o crime acontece porque esquentou a cabeça e perdeu a cabeça e não sabia o que está fazendo, é muito relativo. Tem uma série de criminólogos nos Estados Unidos que estão adotando essa teoria, que não existe crime que não seja minimamente premeditado. Ou seja, o cara que faz isso é aquele cara que sai de manhã de casa e fala assim, hoje eu vou fazer. Hoje o primeiro que... E aí ele faz com o que ele tiver na mão. Eu me lembro no Rio de Janeiro, quando alguns anos atrás, eu até fiz piada disso no programa, um marginal atacou com uma faca um turista. Aí a discussão foi para proibir facas. Proibiram. Nas ruas, proibiram faca. Proibiram. Se ele atacar com a chave de roda, vai proibir a chave de roda. Exatamente. Olha, não, e o pior, né? E o pior, a proibição, a pena é multa. Né? Foi o deputado Pudim, faz sentido. Como que é o nome dele? Deputado Pudim. Deputado Pudim. Pudim tem medo de faca. Né? Aliás, me fala uma coisa, tem algum político hoje que é a favor do armamento da população? Tem muitos, muitos. Em 2005 nós tínhamos 8 deputados que se posicionavam, 8 deputados federais que posicionavam a favor, né? Hoje são mais de 100. Né? E aí o pessoal da imprensa fica, não, é o lobby da bala, fica recebendo dinheiro da bala, não sei o quê, dinheiro das armas, dinheiro da indústria, uma bobagem isso, né? Tem, mas a maioria não, a maioria se posiciona assim porque realmente se convenceu de que o desarmamento não funciona, e isso é muito simples, né? A gente já sabe que o desarmamento não funciona, que o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso, que ninguém está mais seguro. Quem é que sai daqui hoje seguro de que vai chegar em casa, com total certeza? Não tem. Né? Simplesmente porque fracassou. Hoje, se alguém quiser tirar posse de arma, como é que tira no Brasil? É muito difícil. Você tem que ter um teste psicológico. Aliás, desculpa, a diferença antes de explicar, a diferença de posse e porte. A posse é a autorização, o registro da arma. Pode ter uma arma na minha casa. Pode ter uma arma na sua casa, gaveta. no seu sítio, etc. Né? Porte. O porte é aquela autorização que você vai andar. Posso carregar? Você vai carregar. Okay. Você vai vindo do trabalho, vai voltar do trabalho com essa arma. Para tirar posse e porte é a mesma dificuldade? Quase a mesma. O porte é mais restrito ainda, né? Então você vai ter que fazer um teste psicológico, um teste prático de tiro, não pode estar respondendo processo, não pode ter nenhuma condenação, óbvio, tem que ter residência fixa, tem que comprovar ganho lícito, ou seja, tem que ter um emprego, uma forma lícita de ganhar dinheiro. No Brasil é assim, né? Se você é desempregado, você já é visto como suspeito. Você não consegue comprar uma arma. Olha como é preconceituosa essa lei, né? E tudo muito caro, né? Depois que você passou por tudo isso, você vai fazer uma justificativa e vai mandar junto com o seu processo para a Polícia Federal. E aí o delegado, se ele tiver num dia de bom humor ou não, ele vai te dizer se você pode ou não comprar essa arma. E aí que está o problema. Legalmente, a palavra final é do delegado que recebe o protocolo? É discricionário, né? Ele dá ou não, ele concede ou não esse direito, o que é completamente absurdo. Tem alguma pesquisa que diz a maioria das pessoas que pedem, elas conseguem ou não conseguem? Não, a maioria não consegue. A maioria não consegue nem a compra, muito menos o porte. Né? Muito menos o porte. É mais difícil ainda. Quer dizer, a posse de arma é difícil, o porte, que é poder andar, é mais difícil ainda. Quase impossível. Né? Normalmente, quem tem o porte
são grandes empresários, que aí também tem 10 segurança armado, mas faz questão de ele mesmo andar armado, são amigos do rei, né? E etc. Aliás, aqui no Brasil tem muito disso. Todo político que fala que é a favor do desarmamento, que é contra a arma, anda com os 10 segurança armados para proteger ele. Exatamente. Não, e não é só político, você tem celebridades assim, você tem artistas assim, o cara vai lá, faz a pombinha branca, mas anda com 2 seguranças armados. Aí é muito fácil. Algum país tem o estatuto do armamento ou da posse porte de arma parecido com o Brasil? Venezuela tem. A Venezuela? Venezuela. A legislação deles foi feita com base na nossa, totalmente. Que Né? Para você coisa. ver como é uma coisa super democrática, assim, né? Excesso de democracia que tem lá, né? Disse um ex-presidente, não foi? Nós estamos vendo essa democracia. Eu tenho acompanhado e o pessoal na rua hoje parece que sente Que, aliás, falta. tinha 2 revólveres quando era sindicalista, né? Não sabia. Lula tinha 2 revólveres. O Lula tinha revólver? Tinha Não dois sabia. dois E ele é revólveres contra. calibre 38, ninguém sabe se ele tem ainda ou não, mas ao que consta ele nunca entregou na campanha de desarmamento. Hoje ele não precisa, ele tem um monte de segurança. Exatamente. Que a gente paga, Que a né? gente paga. Segurança vitalícia que a gente paga. É isso aí. Você não é político, você não é legislador. O que você pode fazer por essa causa que você representa? Isso é uma coisa muito comum do brasileiro, né? Ele acha que para fazer política você tem que ser político. Isso é um grande erro, né? Todos nós fazemos política no nosso dia a dia, né? Quando você vai convencer sua mãe que você precisa sair, não sei o quê, precisa de um dinheiro, você está fazendo política, né? Isso tem que ser feito mais, né? As pessoas se distanciam muito da política por já não acreditar nela, né? Eu sempre fiz o contrário, né? Eu sempre me aproximei o máximo possível. Então eu frequento Brasília, né? Isso já há 15 anos, né? Eu brinco que eu conheço mais lá dentro que muito deputado, né? Porque é isso que faz diferença. Então, usar o 0800 do Disque Câmara para fazer pressão, escrever para os deputados, cobrar. Mas adianta, porque a gente começou a conversa falando que eles fizeram o referendo, 64% da população foi contra o desarmamento e eles... Dane-se o que a população quer, vamos fazer o que a gente quer. Demora, mas faz efeito, né? Demora, mas faz efeito. Porque assim, quando você fala de um referendo, é uma coisa muito abstrata, né? O cara, eu voto, mas ele não tem esse contato direto. Né? Então, por exemplo, hoje com as redes sociais, quando o político vai lá e diz assim, não, eu sou a favor do desarmamento, porra, ele recebe uma avalanche de e-mails, de comentários, tá? O pessoal desce o porrete mesmo, né? E isso tem um impacto. Tanto é que já algumas coisas já modificaram, que nem o Ministério da Justiça passou a renovação obrigatória de 3 anos para 5 anos, né? Você já tem modificações e percebe que está mudando porque estão vendo que realmente desarmamento é uma farsa e continua sendo. Foi o Lula que assinou o Estatuto do Desarmamento, não é? Foi. E ele fez uma previsão, ele dizia que aquela medida que ele estava assinando diminuiria a violência. Acho que Você tem ideia de que se diminuiu... ele é bom de promessa, né? Quantos assassinatos tinha o Brasil naquela época, você tem ideia? Nós tínhamos naquela época aproximadamente, se eu me lembro bem, 34 mil homicídios por ano. E hoje? 59 mil. Não preciso falar muito, né? Não preciso falar muito. Nós tivemos aí estados onde houve um crescimento de 400% no número de assassinatos, né? O número de homicídios cometidos com arma de fogo subiu na vigência do Estatuto de Desarmamento em quase 10%. Ou seja, os bandidos estão tendo mais acesso ainda às armas de fogo, por uma questão muito simples. Ele não precisa comprar uma arma legal. Ele não depende do mercado legal. Ele vai e compra legalmente. Eu sempre vejo documentários e debates que você participa, você é muito bem informado a respeito. Você tem algum dado, alguma percepção, algum estudo do efeito imediato se a arma for liberada, a posse e o porte? Tipo, que tipo de crime aumentaria ou diminuiria? Hoje a criminalidade está em 50 e... Um homicídio... 30 homicídios por 100 mil habitantes. 30 homicídios por 100 mil. Cai na mesma hora que libera? Você tem uma prospecção? Os únicos estudos que foram feitos seriamente sobre isso são estudos americanos, né? Então eu estou me referindo a lá. Tá. Lá o que aconteceu? Né? Aquelas cidades, hoje sabe que a legislação é muito difusa, né? Cada cidade faz a sua, cada estado faz a sua. Cada estado tem o seu, uma federação. É uma federação de verdade. Não é a federação Sim, não é que faz de aqui. conta igual do Brasil, né? Então, por exemplo, lá é provado, né? Os estados que liberaram o porte de armas, automaticamente eles tiveram um decréscimo, tiveram uma diminuição no número de homicídios e principalmente no número de estupros, né?
Desde que os estados americanos, a partir da década de 90, começaram a liberar o porte, a posse sempre foi liberada, mas o porte, né, ou seja, as Que é pessoas andar podem com a arma andar na rua. armadas, os estupros caíram 56% e os homicídios caíram 52%. O estupro cai. O estupro desaba, né? As Desaba. feministas são a favor do porte de arma? Porque isso poderia trazer para elas Deveriam ser. poder, uma segurança. Empoderamento. Isso daria muito empoderamento para a mulher, não, já que esse é o palavreado, porque, veja bem, a mulher com uma arma na Deveria. cintura, ela tem muito mais chance de defesa. Por incrível que pareça, deveriam, mas não concordam. Acho que tem que Não. desarmar. A cabeça desse pessoal é difícil de entender. Né? Porque assim, eu digo, se eu fosse feminista, é a primeira coisa que eu ia lutar. Né? Já que estamos numa sociedade machista, né? Onde eu Numa sou cultura de estupro, pô, nada mais certo do que você ter uma forma de se defender. É porque do jeito que é Né? colocada na narrativa feminista, o homem é um predador Exatamente. que está à espreita A para qualquer momento. fazer tudo de ruim com a mulher. Então, A melhor coisa que ela pode ter não é uma arma na Mas cintura. sem dúvida. Mas Sem elas dúvida. não são a favor. Não são a favor. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Ok. Benê, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por ter vindo. Olha, mentiram pra mim sobre o desarmamento. E procure no NetNow o documentário Desarmados. Vai no NetNow, tá lá. No NetNow e logo em outras operadoras. Muito obrigado. Benê Barbosa!